ouviam os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a viver essa palavra que o Senhor nos dá. Amém? Tudo que vem de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, é bom para nós. Tudo que vem de Deus é bom. Tudo é graça, já diz o apóstolo São Paulo. Tudo é graça. A proteção, a saúde, enfim, tantas coisas que recebemos do nosso Deus, tudo isso é graça. A gente associa toda a bondade de Deus manifestada em nossa vida, em tudo que Deus faz, como graça. A graça de Deus e a bênção de Deus nos acompanham. É muito importante a gente entender a força dessa frase: Deus te abençoe, ou Deus o abençoe, ou a abençoe, quando é uma mulher, né? E por que eu digo isso a vocês? A importância da gente entender isso. Quando você pede a bênção ao seu pai, à sua mãe, padrinho, madrinha, ou padre, qualquer pessoa, né, ou você escuta essa frase, até mesmo quando você dá uma esmola a alguém, a pessoa diz, Deus te abençoe, você sabe que a bênção não vem daquela pessoa, do padre diretamente, ou da mãe ou do pai, vem do próprio Deus. Mas ouvir essa frase, entender que alguém está lhe desejando que você seja abençoado por Deus, é muito importante em nossa vida. Quando foi, né, talvez alguma vez que você pediu a bênção a alguém, tem muita gente que já não tem mais o pai, já não tem mais a mãe. E quando a gente não tem mais alguém da nossa família, quem pedir a bênção, algumas pessoas recorrem ao padre e pedem, né, Padre, a sua bênção. E aí o padre usa essa frase, assim como o pai, a mãe, o padrinho, a madrinha, né? Deus te abençoe, Deus o abençoe. Eu já ouvi essa frase, né? Deus te faça feliz. Mas a bênção já nos faz feliz também. Não estou dizendo que é errado, mas a frase abençoe, né, já está dizendo tudo. A felicidade, a proteção, Deus te livre e te guarde, né? Enfim, veja o que temos na primeira leitura. Arão para abençoar o povo, que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor, né, se compadeça de ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor mostre sua face sobre ti. E aí o Salmo também complementa isso, dizendo que o Senhor, né, nos dê a sua graça e a sua bênção, e a face dele resplandeça sobre nós. Ou seja, quando partirmos deste mundo, possamos contemplar a face do nosso Deus lá no céu. Deve ser isso o desejo de todos nós. E aqui eu quero fazer uma pergunta a você. Temos uma herança, todos nós aqui, não importa, né, que é o céu. O céu é prometido de Deus, é promessa de Deus para nós. O céu é a promessa de Deus para todos nós. Essa é a promessa de Deus. Como diz a segunda leitura hoje, né? Por meio dessa segunda leitura, a gente vai entender isso. Por sermos filhos, somos também herdeiros. Por sermos filhos, somos também herdeiros. A escolha de alcançar essa herança ou rejeitar essa herança é minha e sua. Olha o seu irmão, sua irmã que está do seu lado, diga isso para ele, diga isso para ela. Você pode escolher ou rejeitar ou acolher essa herança. Diga isso para ele. A decisão é nossa. E para acolher a herança do Senhor, eu preciso viver neste mundo como filho de Deus. Todos nós aqui precisamos viver de fato como filho de Deus. Eu, você, cada um de nós somos chamados a ser filhos de Deus. Viver como filhos de Deus, na verdade. Porque filhos nós já somos pela graça do batismo.
Mas hoje a nossa igreja celebra o dia de Nossa Senhora como Mãe de Deus. E rapidamente, só lembrar, alguns já sabem, vou só mais uma vez relembrar vocês a importância de celebrarmos esse dia, porque a nossa igreja celebra o primeiro dia do ano também com a Virgem Maria, porque por meio dela chegou a salvação até nós. Ela foi a primeira cristã, e por isso a nossa igreja ensina dessa maneira e coloca ela como o primeiro dia do ano, Nossa Senhora. Porque todo cristão deve ser como Maria, acolher o Senhor em sua vida, vivenciar aquilo que Deus ensina todos os dias da nossa vida. Precisamos aprender com Maria a acolher a palavra, a meditar a palavra. Eu pergunto aqui a vocês têm o costume de fazer a meditação com a palavra de Deus? Se eu pedisse para levantar a mão, não precisa, né? Eu sei que talvez não seja tantas pessoas assim, que tem o hábito de não é só ler a palavra de Deus, mas meditar a palavra de Deus. E ontem eu usava esse exemplo e hoje eu vou tornar a repetir para vocês. A gente sabe mais ou menos o que é a meditação. De um jeito parecido, nós temos a repetição em uma coisa que nós ficamos na nossa mente. Infelizmente, quando às vezes a gente sofre um trauma, né, causa ali uma situação difícil na nossa vida, a gente começa a repetir aquilo que a gente vivenciou. Por exemplo, se você é assaltado ou assaltada, infelizmente você começa a lembrar toda vez daquilo. Ou se você quase morre em um acidente ou afogado, você fica sempre lembrando naquele momento daquilo. E o segredo é a gente começar a não ficar pensando naquilo direto, porque senão a gente adoece. Mas isso também pode servir para algo bom. Quando você vai estudar uma prova e você começa a repetir várias e várias vezes aquilo, até você decorar. É assim que devemos fazer com a palavra de Deus. E a gente não faz. Mais uma vez, olha, seu irmão está lá. Se ele estiver dormindo, faça questão de acordar ele. Quantas vezes ele não faz isso? Diga isso para ele. Esquecemos de fazer assim. Repetimos tantas coisas na vida, mas a palavra de Deus merece essa meditação, meu irmão e irmã. Que a gente fique ali relembrando aquilo que nós lemos ou que ouvimos e ficamos ali. Devemos ficar ali sempre, muitas repetidas vezes, né? Lembrando dessa palavra, lembrando da palavra do Senhor em nossa vida. Memorizando as palavras de Jesus. E eu uso isso me baseando naquilo que Nossa Senhora fez quando os pastores chegam ali na gruta de Belém e eles anunciam aquilo que eles ouviram dos anjos para São José e para Nossa Senhora. E Maria, como nos diz a palavra, ela guardava essas coisas e meditava no seu coração. É aqui a nossa vida cristã deve se basear em Maria, para que todos nós, todos os dias da nossa vida, ao escutar a palavra do Senhor, possamos meditá-la, repetir várias e várias vezes. É o caminho, é o processo para a nossa vida. Todos nós católicos temos esse hábito de ler a palavra de Deus e meditar a palavra de Deus. É uma forma de rezar com a palavra. Infelizmente, a maioria não faz. A maioria dos católicos, infelizmente, não fazem. Eu gostaria de fazer uma observação a vocês. No passado, quando muita gente da nossa igreja não sabia ler e escrever, a nossa igreja, para que o povo não perdesse a sua fé, eles começam, como sinal de piedade, a ensinar o povo a rezar o Santo Terço, o Rosário, o ofício da Imaculada Conceição e outras orações de piedade, para que o povo ouvisse e decorasse. Repare que os mais velhos, muitos deles sabem o ofício da Imaculada, por todos nós aprendemos a rezar o texto, uma forma de termos comunhão com a nossa igreja. Mas o hábito de ler a palavra e de meditar a palavra não foi adquirido por muitos de nós. Muitos de nós aqui sabemos sim ler e escrever, e às vezes temos a oportunidade de ter esses momentos e nós não fazemos. E uma vez, eu falei isso numa homilia e quero repetir para vocês hoje aqui. Todo católico deve vivenciar a sua fé na Santa Missa. Todo católico deve participar da missa para ser católico autêntico, vivenciar a Santa Missa em sua caminhada.
participar da Santa Missa. Todo católico deve rezar o texto. E todo católico deve ter contato com a palavra de Deus. Fica parecendo que a palavra de Deus é só para os evangélicos. E não, ela é nossa. Devemos vivenciar todos os dias. Mesmo que você leia só o Evangelho do dia, já é o suficiente, mas que você medite aquele Evangelho. Mesmo que você talvez não entenda, mas que você pesquise ou procure entender um pouco, para que você traga ele para a sua vida. Pega uma frase que você ficou ali na sua mente, quando você está lendo o Evangelho, ficou uma frase ou um gesto de Jesus, e você traz para a sua vida e fortalece a sua caminhada. É para isso que serve a palavra de Deus também. Porque se vocês esperam só que o Padre diga, né, você perde tanto, meu irmão e irmã. Claro que é importante ouvir o Padre nessa Missa falando, mas às vezes Deus vai falar com você, e às vezes pode acontecer de não ter a missa naquele dia. Como, por exemplo, desde segunda-feira não costumamos ter missa aqui na paróquia. Mas como é importante ter esse contato com a palavra. Maria era a mulher da palavra. Acolheu a palavra em seu ventre, e essa palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus Cristo, Ele é a palavra. E Ele fala ainda hoje, por meio da sua palavra, comigo, com você. Quando você tiver dificuldade de dizer, Padre, eu silencio, mas eu não escuto Deus falando comigo, então, eis a palavra. Abra o Evangelho do dia, escuta Deus falando contigo por meio do Evangelho. Mas medite, aquela frase tem que ficar repetida às vezes, né? Repita ela quantas vezes for necessário, para que você possa, meu irmão e irmã, vivenciar essa palavra em toda a sua vida. É esse o desejo do nosso Deus. Que sejamos como Maria, aquele ou aquela que escuta e medita a palavra do Senhor. E por fim, Maria é conhecida como a Rainha da Paz. Hoje a nossa igreja também celebra, e o mundo celebra, né, o Dia Internacional da Paz. E quando a gente pensa na paz, não há paz de verdade, senão por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da paz, é o Senhor que nos traz a paz. A paz não vem da nossa família, a paz não vem da pessoa que você ama, a paz não vem do seu emprego, a paz não vem do dinheiro que você tem, não vem de nada daquilo que a gente imagina que possa vir a paz vem de Deus. Ele é o Senhor da paz. Eu amo usar esse exemplo. No Antigo Testamento, no tempo de Jesus, o povo de Deus se saudava desejando o shalom, a paz que vem de Deus para todos. E como é importante desejar a paz de Deus para os irmãos. Até a missa diz, né? A paz esteja convosco. Algumas pessoas perguntam, Padre, por que a gente não se saúda mais com a paz? Porque tem gente que achava que a paz era para saudar todo mundo da igreja. Então ia ter que ser uma missa só para desejar a paz a todo mundo. Imagina, olha o seu irmão do seu lado, imagina, se você fosse dar a paz a todo mundo que está na igreja. Que hora terminava essa missa? Porque o desejo da paz, né, é para todos, é claro, mas na nossa igreja, em alguns lugares, se você deseja a paz, alguém está mais perto de você. Mas tinha gente que queria sair, ia lá, ou dar a paz a fulana que está lá no fundo, não dá a paz a que está ali. Se vocês perceberam, no passado está havendo uma bagunça, infelizmente, o nosso povo. O povo brasileiro tem um jeito diferente de ser. Quer abraçar, quer desejar a paz. E ali já começava uma conversa, como é que a sua mãe está bem? Era só para desejar a paz, e a pessoa estava ali já querendo saber a vida do outro, né? Então, virou uma bagunça. Então, assim, a nossa igreja, na nossa diocese, em alguns lugares, preferiu apenas dizer, né, o padre diz, a paz esteja convosco. E a gente diz o quê? O amor de Cristo nos uniu. Pronto. Ele fala isso. É isso. Mas há um sentido bonito também. Que antes de eu receber Jesus na Eucaristia, eu preciso estar em paz com o meu irmão. E às vezes tem que estar de mal. E por isso que Deus também ensina a rezar e desejar a paz. Imagine só a mulher e o marido brigam, vem para a missa, os dois ficaram fechados,
E na hora da missa, tinha um momento para desejar a paz, né? A paz do Senhor esteja convosco, o amor de Cristo nos uniu. Meus irmãos e irmãs, saudáveis em Cristo Jesus. Aí, às vezes, Maria, a esposa, tinha que se olhar e desejar a paz do outro, mesmo com raiva do outro. É um gesto bonito. Talvez um dia volte, mas se voltar, já saiba. Somente as pessoas que estão perto de você. Não precisa sair né? Tem gente que entende, mas se você observar, tem gente que não frequenta tanto a igreja. Vocês que estão sempre vindo, né, vão entender. Mas imagina uma pessoa que tem esse costume de vir à igreja, a pessoa quer para saudar todo mundo, não vai falar com todo mundo. Né? Enfim, falei disso, mas quem nos traz a paz é o Senhor. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Olha comigo, esteja sempre convosco essa paz. E Maria é a rainha da paz. Por que a rainha? Porque foi por meio dela que a paz chegou a este mundo. Porque Jesus é a paz. E ela gerou no seu ventre o autor da paz. Aquele que traz a verdadeira paz aos homens e mulheres deste mundo. Desejemos, meus irmãos e minhas irmãs,